Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas à nave do curso pré-vestibular Popular do Saber do IFPR Campus Paranaguá. Eu sou a professora Lúcia e vamos tratar de uma das questões de história do último vestibular da UFPR. Essa questão que se insere no recorte temporal do Brasil colonial. Muito bem. Então, aqui, utilizando como recurso para darmos os créditos, a página do Que Concursos, nós vamos discutir uma questão sobre os movimentos pré-independência do Brasil, que aconteceu em 1822. Então, vejam só, duas questões fundamentais em história. Embora nós façamos a divisão história geral, história do Brasil, apesar da ausência em outros períodos de Instagram, de Face, de Twitter, as coisas não aconteciam isoladamente. Está com dificuldade em relação à história nacional? Busque o que você sabe sobre o contexto mundial. E é nesse contexto mundial que essa questão dos movimentos pré-independência brasileira se insere. Então, vamos à questão? Vejam lá. Outra dica importantíssima: além de buscar o contexto geral e o contexto nacional, leiam o enunciado com calma. O que esse nosso enunciado diz? No que diz respeito à Inconfidência Mineira, 1789, e à Conjuração Baiana, 1798, destaque uma semelhança e uma diferença entre esses dois movimentos. Ambos, sim, né, são movimentos pré-independência em 1822. Mas vamos lá às alternativas que nos colocam. Alternativa A: ambos os movimentos defendiam a abolição da escravidão, mas na Inconfidência Mineira houve proposta de indenização aos proprietários de escravizados e na Conjuração Baiana houve proposta de indenização aos escravizados. Falsa, porque, sim, a Conjuração Baiana, ou também conhecida como Conjuração ou Revolta de Búzios, proclamava, defendia, além da República, o fim da escravidão. O que não acontecia com a Inconfidência Mineira, porque, inclusive, muitos participantes da elite mineira nesse movimento eram proprietários de escravos. Alternativa B: ambos os movimentos desejavam a mudança do sistema político no Brasil. Mas na Inconfidência Mineira houve a defesa de um regime democrático e na Conjuração Baiana, ou Revolução de Búzios, ou Revolta dos Alfaiates, que é o mesmo nome para esses três movimentos, né? Para o mesmo movimento. E na Conjuração Baiana houve a defesa da monarquia constitucional. Falso. Por quê? Justamente ambos os movimentos vinham no contexto do pensamento iluminista, que se forja no contexto europeu ao longo dos anos de 1700, no contexto da Revolução Francesa, acontecida em 1789, que criticava, né, o poder absoluto do rei. Em alguns casos, sim, houve o estabelecimento da monarquia constitucional, mas não era isso que a Conjuração Baiana defendia aqui no Brasil. Pelo contrário, defendia o estabelecimento da República. Alternativa C: ambos os movimentos desejavam implantar a industrialização no Brasil, mas na Inconfidência Mineira houve apoio de empresários ingleses e na Conjuração Baiana houve apoio do Marquês de Pombal. Também estão nos mentindo aqui. Questão falsa. Marquês de Pombal foi, inclusive, primeiro-ministro de Portugal, responsável pelo aumento dos impostos na colônia brasileira. Então, não há nenhuma relação aqui entre esses movimentos e Marquês de Pombal, ou mesmo o apoio do empresariado inglês. Alternativa D: ambos os movimentos pretendiam unir-se a outras rebeliões das colônias ibéricas da América, as colônias espanholas, mas na Inconfidência Mineira houve apoio de Bolívar
e na Baiana houve apoio dos haitianos. Sim, em relação a um contexto em que também independências das colônias espanholas começam a se desenvolver com o apoio, inclusive, de Bolívar, mas não em relação às colônias, a esses movimentos aqui no Brasil. Falso. O apoio dos haitianos, vamos lembrar que a independência do Haiti, liderada pelo movimento negro, acontece somente no início de 1800, ou seja, depois dessa conjuração baiana. Logo, nos resta como alternativa correta, ambos os movimentos pregavam a independência regional em relação a Portugal, sim, mas na Inconfidência Mineira houve maior participação da elite, é verdade, inclusive, né, servidores do Estado, grandes proprietários de minas, de ouro, ao contrário da Conjuração Baiana, que ganha força principalmente a partir da liderança de pardos livres, de negros livres, de pessoas escravizadas e, inclusive, de mulheres negras libertas. Então, é um dos processos de luta pela independência do Brasil que foram silenciadas na nossa história. Como eu disse, tem 3 nomes para o mesmo movimento: Conjuração Baiana, Revolta dos Alfaiates e Revolução de Búzios. E a grande característica é a defesa da República, a inspiração dentro da Revolução, nas ideias da Revolução Francesa, e a liderança negra em relação a esse movimento. Final desses líderes, assim como Tiradentes na Inconfidência Mineira, são enforcados, seus corpos esquartejados e mutilados, expostos nas ruas de Salvador. Porém, né, uma das lideranças, no momento da morte, declama: igualdade e liberdade no sacrário da razão, ao lado da sã justiça, preenchem meu coração. É isso. Muito obrigada. Saúde, paz e justiça social. Até mais.